A imagem que nós vamos usar na pós, ela foi renderizada com Noise Threshold em 0,01, diferente daquela outra que nós tínhamos renderizado, né, que estava com 0,02. Então ela limpou um pouquinho mais do noise. Ainda tem bem pouco mesmo, mas vocês conseguem notar dando zoom mesmo aqui. Se você tirar o zoom, fica praticamente imperceptível. É lógico que o ideal seria renderizarmos às vezes com 0,05, que daria uma qualidade melhor, só que aumentaria também o tempo de render e etc. Né? Quando aberta aqui para edição, essa imagem tem que ser convertida para 8 ou 16 bits, pois o EXR, né, que veio em 32, ele não vai permitir que a gente tenha acesso a alguns dos recursos aqui. Eu vou voltar ela para 32 para mostrar para vocês, certo? Bom, aqui, quando ela está em 32, ela desabilita alguns parâmetros para editarmos aqui, algumas ferramentas, como por exemplo, o Black and White, Color Balance, Invert, Posterize, etc. Threshold. Para que nós possamos editar essa imagem, nós temos que clicar então em Image, Mode, 16 bits Channel, ou 8 bits. Se clicarmos em Merge, como ela vem com algumas propriedades de gama e algumas outras propriedades que ela vai importar diretamente do 3ds Max, ele vai abrir essas janelas aqui para edição, né? Só que ela vai alterar a cor da imagem. Para burlar isso aqui, basta nós irmos, né, novamente aqui e clicarmos em Don't Merge. Ela já fica da forma correta. Certo? Tudo bem que, caso necessário, você pode habilitar aquela janela e mexer nos parâmetros até chegar no ajuste de gama e tudo mais que você precisa. Mas para o caso que nós não precisamos. A primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir uma mancha que apareceu no objeto. Que seria essa mancha aqui, bem sutil mesmo, se vocês notarem. Lógico que depende do monitor, né, de vocês, mas ela é bem nessa região. Ela acontece muitas vezes na interação entre um objeto e outro. Ou seja, quando uma malha sobrepõe a outra. Pode ser aqui que a malha do chocolate, em algum momento dessa região aqui, tenha feito uma intersecção com essa outra malha. Então ela dá esse probleminha, essa mancha aqui. Pode ser que aconteça com vocês. Isso aconteceu porque eu tive que fazer uma correção com o objeto dentro do ZBrush, e eu fiz isso numa hora que não era a melhor hora de fazer. Então ela não ficou da maneira que deveria. Mas pode acontecer com vocês também. Isso é comum de acontecer quando trabalhamos com objetos transparentes, principalmente. Né? Para corrigir isso, eu fiz o seguinte. Aqui temos a mesma imagem, né? Eu vou até fechar a outra. Já com a correção dessa mancha. Legal? Eu fiz o seguinte, eu simplesmente adicionei uma camada de Curves, puxei esse gráfico um pouquinho para baixo, né, para deixar um pouco mais escura essa região. Cliquei aqui na máscara, né, pintei essa máscara de preto, dando um Ctrl Backspace, né. Lógico que depende da cor que está aqui como foreground e background. Senão vai alternar entre Ctrl Backspace ou Alt Backspace, certo? O Ctrl Backspace vai preencher com a cor de background e o Alt Backspace com a cor de foreground. Então eu pintei de preto para desabilitar o efeito, né? Fica como se não tivesse acontecido nada. Aqui eu selecionei um brush branco com um flow baixo, né, relativamente baixo, em torno de 20, e fui pintando até que as cores ficassem igualadas, né, a cor de chocolate mesmo. Aqui eu estou fazendo bem rápido mesmo, não é uma maneira correta, né, mas é só para mostrar para vocês o efeito aqui. Certo? Aí ele vai tampando a região. Foi o que eu fiz aqui, só que com um pouco mais de calma. Se vocês notarem que o efeito está muito forte, foi o que eu fiz aqui embaixo. Eu tinha efeito, né? E a opacidade aqui estava em 100%, mas a mancha ficava perceptível.
Para não precisar ficar ajustando por aqui, né, que é mais complicado, eu simplesmente reduzi aqui na opacidade, né, da camada, deixando com 23. Se vocês quiserem também, podem alterar às vezes a cor do fundo, por exemplo, do objeto, né? Aqui eu simplesmente fiz uma máscara, que é essa máscara, que pode ser feita de várias formas, como por exemplo com a própria varinha mágica mesmo, ou com o Quick Selection também, que é uma ferramenta que eu uso bastante. De uma maneira simples nós conseguimos selecionar, né, as regiões do objeto aqui e fazer a máscara, bem tranquilo mesmo. Feito esse ajuste, né, esse aqui fica a critério, é uma questão de gosto, não é nada demais. Mas feito esse ajuste, né, que eu considero um ajuste mesmo e não uma coisa opcional, nós vamos adicionar algumas texturas para tirar um pouco do aspecto artificial do chocolate, né? Pois ele está bem lisinho mesmo, não tem nenhum defeito, e isso não é muito comum. Logicamente que no mercado publicitário a tendência é sempre ir tirando os defeitos e deixando a coisa mais polida o possível, né? Mas aqui nesse caso está realmente muito liso mesmo, então tem algumas coisinhas que nós podemos fazer também ficar a gosto para dar uma mexida nessa textura. As texturas que eu usei para isso foram essas. Eu usei essa textura e essa outra textura. Ela está aqui por enquanto com saturação, mas eu vou tirar a saturação dela. Basicamente, o que eu fiz foi arrastar essas texturas, né, para cima do objeto, aqui do chocolate. Girei ela em uma posição que pudesse pegar aqui como um todo. São texturas de gelo que eu procurei na internet mesmo, são bem fáceis de encontrar. Algumas vezes elas vêm com a saturação um tom azulado, aí basta você dar um Ctrl Shift U que tira a saturação, né? Bem tranquilo. Eu criei uma camada acima, né, logicamente, dessa camada de ajuste aqui. Mudei o modo para Screen. E adicionei em cima uma camada de Levels. Aqui, segurando o Alt, se você clicar entre uma camada e outra, ele vai restringir, né, o ajuste a essa camada de baixo, e não a imagem como um todo. Então, por exemplo, se nós mexermos aqui, ele vai afetar o fundo e tudo mais, mas como nós queremos afetar só essa camada de baixo, basta nós segurarmos o Alt e clicar entre uma camada e outra, e o efeito fica restrito somente aqui. Aqui podemos reduzir bastante essa opacidade, logicamente, né? E esse Levels aqui em cima, ele tem como função mexer no contraste dessa imagem aqui. Então, se nós formos mexendo nos sliders, clicando aqui, né? Se nós formos mexendo nos sliders, vocês vão notar que ele vai mesclando com a imagem, né? De uma forma mais natural. Então podemos adicionar algumas imperfeiçõezinhas aqui, né? Dando uma tremida na textura. Como assim, por exemplo, deixando umas manchas, né, bem sutis. E dessa forma nós vamos variando essas texturas, né? Vou adicionar outra camada aqui em cima, pegar outra textura, essa por exemplo, arrastar também para cima do chocolate, né? Também podemos colocar aqui por cima, aumentando um pouquinho essa... Ela não vai ficar tão evidente, então não tem problema aumentar ela um pouco, né? Em outros casos isso não seria legal. Aqui é a mesma coisa, mudamos também para Screen. Adicionamos novamente uma camada de levels por cima, né, diferente daquela outra camada. Seguramos o Alt, né, e clicamos entre as duas camadas para vincular uma a outra aqui. Podemos diminuir a opacidade dela bastante, em torno de 10. Valor não muito alto, nem tão exagerado, nem tão abaixo de 10 também, de 9. E aqui também vamos mexendo
novamente na textura, né? Dando algumas nuances de cor, né, para o chocolate. Aqui novamente vamos adicionar outra camada. Essa aqui eu vou deletar porque não tem nada nela, né? Vamos adicionar outra camada aqui em cima. Pegar a outra textura. No caso agora é a 3. Aqui vamos dar um Ctrl Shift U, né? Exemplificando o que eu disse alguns minutos atrás. Vamos arrastar também para cima. Aquele aviso vocês podem ignorar. Vamos mudar para Screen também. Diminuir a opacidade. Adicionar mais uma vez uma camada de levels acima. Segurando o Alt, mesclar as duas. Clicamos aqui 2 vezes e mexemos nos sliders. E assim nós vamos conseguindo um pouco mais de naturalidade mesmo. Pois o chocolate geralmente, como ele raspa na embalagem, como a composição dele é uma mistura, ele tem algumas nuances de cores diferentes assim. Esse processo, logicamente, ele poderia ser feito no próprio material também, né? Mas na pós nós conseguimos um resultado mais rápido e que muitas vezes vai se assemelhar ao feito diretamente no material. Aqui, por exemplo, neste caso, eu fiz diretamente no material dentro do 3ds Max. Só que fica muito mais difícil, às vezes, nós conseguirmos ter um controle sobre essa textura, né, renderizando, fazendo testes, tentando atingir esse resultado, sendo que muitas vezes é uma imagem estática, né, que não tem a necessidade de ter esses detalhes diretamente no 3D, ele pode ser feito depois também, de uma maneira bem rápida. Aqui, por exemplo, em cerca de 10 minutos eu consegui esse resultado. Ali, provavelmente nós teríamos que editar bastante material, fazer alguns outros ajustes e tudo mais, né? Vou deletar essa camada aqui também, nós não precisamos dela, né? Porque a textura veio aqui para cima. Feito isso aqui, nós vamos mesclar colocar em uma pasta todas essas texturas. Clicamos aqui na camada de cima, posteriormente segurando o Shift, clicamos na Layer 1, e damos um Ctrl G. Para quem já conhece o Photoshop, isso é bem básico mesmo, eu posso estar sendo até bem redundante aqui em algumas coisas, né? Mas como eu tenho que levar em consideração que algumas pessoas podem não ter tanto contato assim, então eu prefiro explicar melhor. Agora, provavelmente, a textura passou, né, dos limites do chocolate. Para ela ficar restrita somente a ele, nós vamos criar uma máscara dentro desse grupo aqui. A maneira mais simples de fazermos isso é clicarmos aqui, né, na primeira camada, que é a Layer 0, onde temos a imagem, e posteriormente irmos em Select, Color Range. Antes disso, vamos desabilitar essas duas camadas aqui, para ele restringir a seleção somente a esta, que fica mais simples o cálculo. Então vamos lá. Select, Color Range. Aí aqui basta nós clicarmos para ele fazer a seleção das cores. Para ele adicionar mais cores a essa seleção, pois vocês podem notar que ele restringiu somente essa parte aqui por enquanto, clicamos em Shift, que vai aparecer esse sinal de mais aqui, né, no cursor. Isso explica que ele vai adicionar as cores que nós selecionarmos. Então aqui você pode clicar e ir arrastando o mouse, né, que ele vai fazendo a seleção, como vocês podem notar aqui. Se quisermos tirar alguma cor, basta apertarmos o Alt, certo? Que o cursor muda para o sinal de menos e ele faz a subtração da cor.
Eu recomendo que nessa imagem seja habilitada a opção aqui Localized Color Clusters, que costuma funcionar um pouco melhor. Aqui nós podemos já mexer no Fuseness, né? Até que a máscara fique satisfatória, né? Que não tenha nenhuma região do fundo ou do palito. E aqui temos a nossa seleção. Feito isso, damos o OK. Clicamos na camada, né, na nossa pasta, habilitamos ela e basta clicar nesse ícone que cria a máscara. Vendo aqui mais de perto, eu estou habilitando e desabilitando a máscara para mostrar para vocês, certo? Então já ficou restrito exatamente à região do chocolate, onde nós queremos, de uma maneira bem rápida mesmo. Legal? E aqui temos o picolé então, né? Um aspecto um pouco mais realístico. Aqui com mais tempo nós poderíamos adicionar também nesses cantos algumas irregularidades para deixar com um aspecto um pouco mais natural. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até logo.